Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e desejo uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, meu amigo, para você que está chegando aí no canal. Seja bem-vindo, compartilhe essa palavra, abençoe, seja abençoado mais uma vez. E hoje eu vou deixar para a sua meditação, palavra subérria, o livro de Amós, Amós capítulo 4, que vai até o verso 13. Que tem como título o anúncio de castigo. Aí fala assim: ouvi esta palavra, vós vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimes aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos senhores, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade que dias estão para vir sobre vós em que vos levarão com ganchos e a vossa descendentes como anzóis de pesca. E saireis pelas brechas uma após outras e serei lançadas para Armon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi a Gilgai, e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, os vossos dízimos de 3 em 3 dias. E oferecei o sacrifício de louvores do que levedado, e apregoai as ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos converteis a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva quanto ainda faltava 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu secou-se. E andaram errante 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem águas, mas não se saciaram. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Verso 13 fala: porque eis aqui o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento, e que faz da manhã trevas e pisa os montes da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Palavra subérica. Amém, amados? Hoje nós vamos deixar uma palavra muito forte, essa palavra é muito forte, que tem como título Vacas de Bazã, né? Palavra subérria. Deus aqui nesse título dessa palavra, Deus está falando especialmente para as mulheres ricas e luxuosas da época, que oprimiam os pobres, né? Esmagavam os pobres, fazia com que seus maridos tirassem delas da classe pobre aquilo que eles não tinham. Então Deus, nessa palavra aqui de Amós 4, Deus está falando especificamente para as mulheres ricas, as mulheres que se diziam cristãs e ricas da época, que oprimia e massacrava o povo de Deus. Então aqui nós vamos fazer um comentário, mais uma vez, como sempre, em cima dessa palavra, né, que tem como título Vacas de Bazã, que fala assim: queridos, nós estamos diante de um dos textos mais dramáticos de toda a Bíblia, onde o profeta Amós mostra até que ponto a cegueira do povo de Deus pode chegar. A mensagem anterior, Amós havia revelado que Deus tinha feito um juramento. Deus tinha jurado por sua santidade que haveria de castigar o povo de Deus, o seu próprio povo, no caso, a referência a Israel. O reino do norte, capital de Samaria, Deus havia jurado pela sua santidade que faria cair sobre a nação de Israel
os mais terríveis juízos, e isso porque ele é santo. Seu povo estava afrontando a sua santidade, e a santidade de Deus exigia que o castigo sobre as criaturas rebeldes fossem executadas. E Deus haveria para isso, para o juízo que ele disse que traria, ele disse que faria isso através de uma nação inimiga. Deus estaria levantando os assírios, reino que despontava no horizonte político como sendo a maior potência mundial da época. Os assírios eram conquistadores e estavam numa campanha contra o Egito. Então aqui nos mostra nessa palavra que Deus iria usar como forma de correção um povo inimigo de Israel, os assírios, que era terrível e temido pelo exército cruel, pelas crueldades que eles praticavam quando ele pegava os inimigos, quando ele pegava o povo inimigo, ele fazia coisas cruéis, ele empanava, ele torturava, ele fazia uma série de coisas, arrancava a pele, exilava o povo. Então era esse povo que Deus estava usando, essa ferramenta lá para subir ele. Deus estava usando aqui os assírios como uma ferramenta poderosa para castigar, para ensinar, com forma de dor. Porque às vezes Deus está falando com o seu povo, corrigindo o seu povo, exortando o seu povo. E seu povo não quer lhe dar ouvido, não quer lhe dar crédito. Então Deus tem um remédio amargo para dar para o seu povo. Deus tem uma forma, de trabalhar na vida do seu povo, que é uma forma que vai doer, mas vai funcionar. O povo vai se endireitar. É isso que Deus quer dizer aqui em sua palavra. A Síria e o Egito e Israel, bem no meio desse fogo armado, os assírios estavam descendo para a guerra contra os egípcios e passavam exatamente por Israel. Ele está falando aqui que os assírios, ele vinha descendo de contra os egípcios, Eles vinham descendo, só que no meio desse fogo cruzado estava Israel. E Israel estava andando de forma errada, desobediente. As mulheres eram luxuosas, vaidosas, se enriquecia, Ela se enriquecia em seu próprio benefício para o seu bel prazer, A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Então Israel estava assim, querendo só se envaidecer, querendo só encher o seu eu, e porque elas se sentiam com um poder aquisitivo muito grande na mão, elas se achavam no direito de massacrar e pisar o pobre, o aflito, o necessitado. Então estava tudo errado, Aí Deus aproveitou que os assírios estavam descendo para vir guerrear contra os egípcios e usou os assírios como forma de correção, contra o seu povo, para corrigir o seu povo. Aí aqui fala os egípcios e passavam exatamente por Israel. E Deus iria usar isto como instrumento de sua justiça contra Israel, seu povo. Sua ira era inevitável contra as vacas de Bazã. Os assírios haviam de destruir os palácios, as mansões, as muralhas da cidade do Reino do Norte e começar em Samaria, a sua capital. Deus aqui está usando os assírios como um instrumento de correção no seu povo. A razão por que Deus tinha feito um juramento tão grave e solene, jurar pela sua santidade que iria destruir o seu próprio povo. As razões que nos são dadas são 3. A primeira, a vida opulenta ou abusiva. Opulenta significa muito rica, abundante, de luxo. Então, assim, eles extrapolavam, eles eram exageradamente abusados naquilo que eles faziam. Eram ricos demais, eles abusavam, eles passaram do limite aqui
no termo riqueza, né? Que ele sugava do pobre para poder ter luxo, ter glamour, ter riqueza. Ter riqueza com o seu próprio suor, com a força do seu braço, a Bíblia está dizendo que não é errado, não é pecado você ser uma pessoa rica, mas você ter adquirido aquela riqueza com a força e com o suor, né, do seu braço. Você correr atrás, você plantar, você colher, você ter estratégia de negócio, ter sabedoria para ganhar, adquirir com honestidade e sabedoria, não é pecado. Agora, tirando proveito do pobre, tirando proveito do necessitado, né? Porque existem muitos ricos que enriquecem de forma ilícita. É isso que Deus está falando aqui nessa palavra. Pessoas que enriquecem do dia para a noite e a gente fica sem entender. Por quê? Porque passa outras pessoas para trás, engana, passa a perna, né? Usa de má fé, com má intenção, né, para tirar proveito dos necessitados, daqueles que não conhecem os seus direitos. Então é isso que Deus está falando aqui na sua palavra. A primeira era a vida robulenta ou abusiva, fácil ostentação das mulheres de Samaria, que Amós chama de vacas de Bazã. A segunda era a opressão dos pobres e dos necessitados, que era feita pelos maridos dessas mulheres, pressionadas, né, pressionados por elas, assim como fez a rainha má, Jezabel, que dominava o rei Acabe com suas manipulações, a manter um padrão de vida de luxo e de ostentação, e de banquetes e de bebidas. Está falando no capítulo 1 e 2 de Amós sobre este assunto. E aqui está falando aqui que essas mulheres ricas, né, mulheres fartas que tinham tudo em sua mesa, elas manipulavam os maridos, não deixavam o marido ser o cabeça da casa. Existem mulheres até hoje que agem dessa maneira. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Está lá no livro de Provérbio 30, se eu não me engano. Está escrito no livro de Provérbio que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a mulher tola, com suas próprias mãos, ela destrói. Então, essas mulheres aqui estavam inseridas nas mulheres tolas, na classe das mulheres tolas. Por quê? Porque em vez dela agir de forma certa, caridosa, piedosa, ajudar os pobres, ajudar os necessitados, fazer a obra social, né, da igreja, visitar as viúvas, visitar os órfãos, não, ela tirava de quem não tinha, ela oprimia, ela esmagava, e ela obrigava os seus maridos a fazer isso, que eram pessoas, homens que tinham posição, que tinham cargos elevados na época, elas obrigavam o marido dela a fazer esse tipo de coisa, a oprimir o pobre e o necessitado, e Deus estava vendo tudo isso, e Deus não estava se agradando desse tipo de coisa que Israel estava fazendo na época, né? Hoje em dia não é diferente, existem muitas mulheres que têm poder aquisitivo, né? E elas oprimem, elas tiram de quem não tem, tiram do necessitado. Essas mulheres, elas queriam ser o cabeça da casa, ela queria mandar, ela mandava e desmandava. No caso da Jezebel, ela fazia de Acabe gato e sapato, ela fazia de Acabe o que queria, ela dominava Acabe, ela corrompeu Israel, levou o povo à idolatria, levou o povo a se corromper, a pecar, a se afastar de Deus, levou Acabe à ruína, o seu reinado foi a ruína. Então, esse tipo de mulher, a Bíblia fala que ela nem vai para frente nem deixa os outros ir. E era com esse tipo de mulher que Israel estava convivendo, e era com esse tipo de mulher que seus maridos estavam se relacionando. Então eles não conseguiam dar bom testemunho, não conseguiam crescer, né? Não conseguia crescer, nem conseguia deixar com que as outras pessoas avançassem, né? Na sua vida espiritual e na sua vida financeira. É isso que Deus está falando. No capítulo 1 e 2 de Amós, sobre esse assunto, é o terceiro motivo
porque Deus jurou que havia de castigar a nação de Israel e que elas haviam se desviado para o culto à falsa religião do bezerro de ouro, que era centrada em Betel e Gilgai, onde o rei Jeroboão I havia feito bezerros de ouro e se inspirado naquele bezerro de ouro que foi feito por Arão lá no deserto ao pé do monte Sinai e colocado como sendo os deuses que de fato havia tirado de Israel da terra do Egito. Então aqui ele está falando, né? Deus está falando aqui na sua palavra, através desse comentário bíblico, que Israel estava cultuando a bezerros de ouro, era o seu Deus da época. Eles haviam deixado Deus de lado, lá para subir, que eles construíram um bezerro de ouro, né? Copiando, né? Que a gente não deve imitar as coisas do mundo. As coisas do mundo não servem à moda do mundo, o rito do mundo, a fala, a conversação. As coisas do mundo não servem para o povo de Deus, porque o povo de Deus é um povo santo, separado. Mundo é mundo e o povo santo é um povo santo. O povo de Deus é o povo de Deus. Então aqui o pessoal estava copiando as coisas da Babilônia, do Egito, trazendo para a sua vida. Fizeram um bezerro de ouro e ali eles cultuavam aquele bezerro como se fosse o Deus dele, invocando a prosperidade, né? Querendo riqueza, querendo luxo, querendo fartura. E Deus jamais ia dar riqueza e fartura a um povo que estava com o coração longe de Deus, que estava com o coração nas coisas terrenas, nas coisas materiais. Até porque a Bíblia diz que existem homens e mulheres de Deus que foram felizes com o pouco que tinham. Deus não tem riqueza para todo mundo, porque Deus conhece o coração de cada um de nós. E existem pessoas que, se Deus for dar riqueza para ela, ela vai se desviar, assim como Israel se desviou. Essas pessoas, se Deus for dar o poder aquisitivo, elas vão se desviar, vão se afastar de Deus, vão até perder a sua salvação, porque vão amar tanto mais o dinheiro do que a Deus. Existem pessoas que amam mais o dinheiro, faz do dinheiro seu senhor, mais do que a Deus. E essas pessoas vão seguindo o caminho de destruição, de ruína. A Bíblia fala sobre isso. Aí aqui fala, deuses que de fato havia tirado de Israel da terra do Egito. Para lá todo o povo ia, o rei frequentava Betel, o rei Jeroboão II frequentava o santuário de Betel, que era bastante concorrido, e ali eles imitavam o culto que era oferecido a Deus em Jerusalém. Então aqui está falando que eles imitavam o culto, né? E quem gosta de imitar as coisas de Deus, a gente sabe que é Satanás. Alabra subir, Satanás é especialista em imitar, né, as coisas de Deus, só que ele faz da forma contrária. Em Israel havia um povo, uma classe, os remanescentes, que adorava Deus em espírito e em verdade. Havia uma classe de verdadeiros adoradores, né? Então esse povo adorava a Deus em santidade, adorava a Deus em espírito e em verdade. E o diabo, vendo isso, copiou, colocou o povo para adorar, só que o bezerro de ouro, colocou o povo para adorar, só que de forma errada. Então aquela classe rica, aqueles políticos, aqueles religiosos, aquele povo, os comerciantes, aquele povo que tinha um poder aquisitivo altíssimo, imitava o povo de Deus, só que adorando o bezerro de ouro. Eles achavam que era adorando aquela estátua que não tinha vida, que era morta, adorando aquele Deus morto, que não falava, que não andava, que não podia fazer nada por eles. Eles achavam que era aquele Deus que estava dando tudo o que eles tinham, e não era. Eles estavam agindo de forma errada. É isso que Satanás faz. Satanás gosta de copiar, de imitar as coisas de Deus para distorcer. Existem pessoas que imitam, existem pessoas que fazem as coisas que Deus faz de forma contrária, né? A gente pode observar isso. Então aqui fala,
imitava o culto que era oferecido a Deus em Jerusalém. Tinha uma ordem de sacerdote que não eram levitas e ofereciam sacrifícios e traziam ofertas e cantavam louvores ao bezerro de ouro. Era um culto de prosperidade, como os cultos pagãos. Era voltado para a busca das coisas terrenas e vãs, né? As espirituais, de fato, a busca era pelas colheitas, né? As espirituais, de fato, eles não buscavam. A busca era pelas colheitas da riqueza, da vitória na guerra, assim também os israelitas estavam fazendo. A Bíblia diz, mas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Então Deus está nos mostrando aqui, em sua palavra, que a gente tem que buscar, né? Pela ordem de Deus, a gente tem que buscar primeiro a Deus, primeiro as coisas de cima do alto, depois as de baixo serão acrescentadas. Eu lembro do testemunho de um pastor que ele estava enfrentando um problema com as suas 2 filhas, que ele tinha 2 filhas, e ele começou a buscar pela libertação dessas filhas. Então ele começou a buscar as coisas de cima, ele começou a gerar, né, a movimentar o mundo espiritual em seu favor. Quando a gente busca as coisas de cima, gradativamente as coisas de baixo, ela vem, naturalmente Deus envia, porque seu coração não está nas coisas terrenas. E quando o seu coração não está nas coisas aqui de baixo, nas coisas materiais, nas coisas passageiras desse mundo, Deus envia para a sua vida, Deus abastece a sua vida com tudo que você necessita, né? E foi assim na vida desse homem de Deus, desse pastor. Ele começou a buscar pela salvação e libertação das suas 2 filhas. E ele alcançou. Quando ele começou a buscar as coisas de cima, naturalmente as coisas de baixo ele foi recebendo. E ele falou para Deus: Senhor, eu não estou buscando as coisas terrenas, não estou buscando as coisas desse mundo para a minha vida. Mas o Senhor falou para ele: é assim que eu trabalho. É assim que eu trabalho. Quando você busca as coisas de cima, as coisas de baixo, naturalmente, elas vêm para a tua vida. Deus dá uma ordem, porque Deus, ele abençoa, né, o teu coração, ele abençoa a tua vida, né? Aonde o teu coração está, a Bíblia diz, ali estará teu tesouro. Então, se o seu tesouro é Jesus, se o seu tesouro é as coisas de cima, é Deus, as de baixo elas serão acrescentadas. Aí aqui fala: esse era o povo de Deus, era o povo com quem Deus tinha uma aliança, o povo que tinha recebido a lei de Deus, dada através de Moisés. Por conta disso, Deus jurou que o castigo haveria de vir. E tudo isso apesar dos esforços que Deus havia, aleluia, Jesus, que Deus havia, aleluia, Jesus, tu és maravilhoso, desenvolvido em sua misericórdia para trazer Israel ao arrependimento e à conversão. Esse juízo não seria uma explosão de raiva de Deus, mas seria o resultado da provocação constante do povo de Deus através da constante ou metádica. A palavra metádica significa gostar das coisas minuciosamente organizadas. Apesar das coisas metádicas dos moradores, dos mandamentos de Deus, da opressão dos fracos e dos oprimidos e de uma vida de luxo exagerada, onde tudo girava em torno do ego, do eu e das satisfações dos desejos pessoais.
Era assim que aquelas vacas de Bazã, que Deus se refere, vacas de Bazã, Deus está se referindo dessa forma porque eram ricas, luxuosas, formosas, belíssimas, mulheres muito bonitas aparentemente, mas por dentro os seus corações estavam corrompidos, né? Esse termo vaca de Bazã, naquela época, era usado para mulheres que tinham poder aquisitivo, eram pessoas ricas, né? Na nossa linguagem aqui, no Brasil, tem outro significado se você for chamar uma mulher de vaca. Mas uma mulher de vaca, chamada aqui, nesse povo da época, se referia a mulheres ricas e poderosas. Deus havia chamado a nação da segunda maneira. A primeira era através do profeta Amós. Não era o primeiro profeta que Deus tinha mandado pregar em Israel. O anúncio do juízo em caso de não conversão. Antes de Amós, nós temos Jonas, Elias, Eliseu, Joel, todos eles enviados com o objetivo de alertar Israel sobre o risco que eles estavam correndo de provocarem a Deus com todos aqueles tipos de pecado de ordem social e religiosa. Então aqui não foi o primeiro profeta, Amós, né? Deus já tinha enviado outros profetas, Deus já tinha enviado Elias, Eliseu para alertar seu povo que se arrependesse, que voltasse atrás, voltasse às primeiras obras, ao primeiro amor, né? Através de Joel, né? Todos esses homens, eles tinham o objetivo de falar, né, como boca de Deus, aquilo que Deus mandava alertar Israel, para que Israel se arrependesse. Então Deus está falando aqui severamente em sua palavra: se arrependa, quebrante o coração, né? Chega de tristeza, chega de pecado, chega de seguir os mesmos erros, né? As mesmas práticas, os mesmos passos de antigamente. Façam tudo novo, façam tudo de forma certa. Era isso que Deus estava falando para seu povo Israel. Em segundo lugar, a gente pode observar que Deus vinha alertando Israel através das calamidades, né? A gente pode observar que através das calamidades, através dos fenômenos naturais das naturezas, Deus está chamando a atenção da massa humana, né? Deus está chamando a atenção do homem para que o homem venha observar o que Deus está fazendo através da natureza, para que o homem venha se arrepender dos seus pecados, das calamidades naturais que ele regularmente estava mandando contra a nação através das tragédias, fenômenos, circunstâncias. Esperava Deus que o povo se arrependesse dos seus erros. Essa palavra, né, no verso 7 aqui, essa palavra nos leva a entender sobre o período de fome seca no livro de Reis e Crônicas, que durante a época do profeta Eliseu houve um período de 7 anos de fome seca, e durante o tempo do profeta Elias, 3 anos e meio sem água. Deus reteve a chuva por 3 meses antes da ceifa. Essa chuva era a chuva do inverno, que caía entre outubro e fevereiro e era essencial para a safra do meio do ano, julho. Era em julho, se não chovesse naquele período, a safra estava perdida. Deus segurou a chuva para despertar o povo de Deus. Naquela época, as águas das chuvas eram armazenadas para servirem como água potável, ou seja, para beber. Eles andavam de cidade em cidade em busca dessa água. Os poços eram espaçosos, os poços eram escassos e a técnica de furar poços nem sempre atendia à necessidade do povo. Então aqui a gente pode ver nessa palavra, né, os ensinamentos, né, e o puxão de orelha que Deus está dando aqui no seu povo severamente, né, como está escrito aqui no livro de Amós 4,
que fala. Deus está dirigindo especialmente essa palavra para as mulheres ricas e poderosas da época e como elas manipulavam seus maridos, seus esposos. E Deus fala assim, através do profeta: ouvi esta palavra, vós vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimia aos pobres e esmagai os necessitados, que dizei a vossos senhores, dai cá e bebamos. Então, elas eram mulheres tão ricas e tão poderosas. Essas mulheres, elas moravam no monte em Samaria. Ao redor ficava o povo, né? Ao redor ficava a nação, o povo, e elas ficavam em lugares altos, em lugares nobres e elevados. As suas casas eram casas, ela fala assim, aqui na palavra: e ferirei a casa de inverno, juntamente com a casa do verão, e a casa de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Então elas oprimiam cada vez mais, elas manipulavam os seus maridos, né? Elas manipulavam os seus maridos para que eles tirassem mais e mais, trouxessem mais riqueza. Pessoas ambiciosas, existem pessoas assim, que quanto mais tem, mais quer, né? Existem homens e mulheres, a Bíblia fala que quanto mais ela tem, mais ela quer. Quanto mais ela rouba, ela quer roubar. Porque o seu coração está inclinado para o mal, para as coisas terrenas. Quanto mais ela ganha dinheiro, ela não está saciada. Elas são pessoas que não estão abastecidas, saciadas, não estão satisfeitas com aquilo que elas têm, com aquilo que Deus lhe deu. Existem pessoas que Deus dá, mas quanto mais Deus dá para essas pessoas, elas nunca agradecem, elas nunca estão satisfeitas, elas querem mais. Pessoas ricas, pessoas que têm poder aquisitivo, né, que massacram o pobre, que quanto mais ela tem, mais ela quer tirar do pobre. Quanto mais ela tem, mais ela quer afligir o necessitado, ela quer sugar, são sanguessuga essas pessoas, né? Elas querem sugar, ela quer arrancar. E no verso 2 fala: jurou o Senhor Deus pela sua santidade que dias estão para vir sobre vós, em que vós levarão ganchos e as vossas descendentes com anzóis de pesca. Então Deus está falando aqui de correção. Deus vai corrigir essas mulheres de forma tão severa, de forma tão dura, que elas serão trazidas, né, para Deus, elas serão trazidas para a presença de Deus como anzóis. Quando a gente vai pescar, quando a gente vai pescar, vai para um lago pescar um peixe, a gente joga o anzol, e o anzol, quando ele pesca o peixe, ele sai rasgando a boca do peixe todinho. Então aqui Deus está falando que vai trazer ela de forma dura, de forma severa. Deus às vezes tem que corrigir a gente, às vezes de forma severa, de forma dura. E esse anzol aqui que Deus estava usando aqui seria os assírios. Os assírios seriam esse anzol contra o povo de Israel. Os assírios seriam uma ferramenta dura que Deus iria usar contra Israel e contra essas mulheres de Israel. Verso 3 do livro de Amós 4 fala: e saireis pelas brechas uma após outra e sereis lançada como Armon. Em Armon disse o Senhor. Então Deus lançará ela diante dos seus inimigos, para que elas sejam castigadas, corrigidas severamente, para que elas endireitem as suas veredas, os seus caminhos, né? Esse povo, essas mulheres corruptas que corrompiam não só o povo, mas a nação, com as suas atitudes errôneas. Elas eram para dar bom exemplo, né? Como vaca de Bazã. Ela era para dar bom exemplo e elas não estavam fazendo isso, né? Que elas tinham que ajudar o pobre, ajudar os necessitados, repartir, né? Repartir o que elas tinham com os pobres, os necessitados, e elas não faziam isso, elas faziam ao contrário, elas oprimiam. E Deus estava usando aqui severamente, né? Deus estava usando a sua palavra aqui como uma ferramenta severa contra a vida delas.
Verso 4 fala: vinde a Betel e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. Então aqui elas faziam para aparecer, para dizer que era luxuosa, para falar para o povo que tinha. De 3 em 3 dias elas traziam esses dízimos, essas ofertas, que no caso era para levar de mês em mês, era para fazer de mês em mês os seus dízimos, as suas ofertas, ou anualmente. Mas aqui no caso elas traziam de 3 em 3 dias como forma de exibição, né? Não existe pessoas que dão um dízimo alto para aparecer, mostra que está dando, mostra que está fazendo. E a Bíblia diz que aquilo que você for fazer, faça, dê com a mão para que sua outra mão não veja, não seja glorificado pelos homens. Quando você trouxer seus dízimos e as suas ofertas para a casa do Senhor, faça, mas faça de bom grado e de coração. Faça para que os homens não vejam. Faça com que teu Pai Celestial que está no céu veja. Basta só que Deus veja e ninguém mais. Ninguém precisa saber a quantia que você dá na igreja, o seu dízimo, as suas ofertas. Ninguém precisa saber. É isso que Deus está falando com aquelas mulheres, com o seu povo. Ninguém precisa saber quanto você dá, se é 1.000, 2.000, 3.000, 100, 300, seja quanto for, né? É Deus que tem que ver, é Deus que tem que saber, porque a gente está fazendo isso, é para o Senhor, é para a obra do Senhor crescer, é com alegria, é com forma de gratidão que a gente devolve ao Senhor a 10ª parte, né, daquilo que Deus tem nos abastecido, daquilo que Deus tem nos dado. A gente devolve ao Senhor com gratidão e com alegria. Aí aqui fala, verso 5: e oferecei o sacrifício de louvores do que é elevado, e apregoai as ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostai, ó filhas de Israel, disse o Senhor Deus. É o que eu falei, elas gostavam de aparecer, gostavam que toda a população, o povo soubesse que elas estavam dando em grande abastança, em grande fartura. Elas faziam aquilo para aparecer para os homens e não para Deus. Então Deus estava repreendendo elas porque elas agiam dessa maneira, como filho e filhas de Deus. A gente faz as coisas para que o nosso Pai Celestial veja. Quando você ajudar alguém, quando você abençoar alguém, quando você der uma oferta para alguém, ninguém precisa ficar sabendo, né? Faça para que os olhos de Deus vejam. Quem precisa ficar sabendo é só Deus e mais ninguém. Verso 6 fala: Por isso também vos dei limpeza de dente em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Limpeza de dente está falando da fome, né? Deus trouxe fome sobre esse povo. Deus tirou dos seus celeiros aquilo que ele tinha. Deus reteve. Deus fechou as portas do céu para esse povo, porque esse povo tinha um coração muito ruim, muito mau, muito vaidoso. O povo que maquinava o mal, né? A vaidade, ela estava nas coisas interior. Dentro deles, a vaidade estava nas coisas terrenas, materiais, e aquilo que está dentro a gente sempre coloca para fora. Agora no verso 7, aí aqui fala: Assim disse, retive de vós a chuva quando ainda faltava 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre outra cidade. Sobre um campo choveu, mas sobre o outro sobre o qual não choveu, secou-se. Então Deus, ele fechou as portas do céu até da chuva, né? Porque quem manda a água é Deus, né? Deus é quem manda a água. Deus é quem retém. Deus faz tudo como ele quer. Deus tem um poder absoluto sobre todas as coisas. Disso a gente sabe, disso a gente tem certeza. Deus manda em tudo, Deus faz como ele quer. E aqui fala:
No livro de Crônicas, que durante a época do profeta Eliseu, que é falando sobre esse versículo 7, Deus, aqui fala que em Eliseu houve um período de 7 anos de fome seca durante o tempo do profeta Elias e 3 anos e meio sem água. Então Deus é quem fecha as portas do céu, as torneiras do céu. Quando Deus quer fechar, Ele fecha. E Deus fez isso para o povo. E o povo sofreu muito, ficou indo de lugar em lugar atrás de água. Deus reteve a chuva 3 meses antes da ceifa. Essa chuva era a chuva do inverno, que caía entre outubro e fevereiro e que era essencial para a safra do ano de julho. Já pensou? Era a chuva essencial, era a chuva principal para aquele povo. Deus fechou a porta do céu. Do mês de junho, se não chovesse naquele período, a safra estava perdida. Deus segurou a chuva para despertar o povo, né? Então Deus fechou as portas do céu. Fechou literalmente para que o povo abrisse seus olhos. Às vezes a gente está dormindo e Deus está mostrando através de sinais, fechando uma porta, fechando outra, para que a gente se volte para Ele, para que o nosso coração se volte para Ele. Ele faz isso. E no verso 8 fala: e andavam errante 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciavam. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Então eles foram atrás de água, né? De cidade em cidade, pedindo água, o povo, e não achavam nada naquela cidade. Naquela época, as águas da chuva eram armazenadas para servirem como água potável, ou seja, para que eles bebessem, ou seja, para beber, e eles andavam de cidade em cidade em busca dessa água. Os poços eram escassos. A técnica de furar poços nem sempre atendia à necessidade. Então, se faltar água, a gente morre, né? Porque sem o alimento, né, a gente consegue sobreviver por alguns dias. Agora, se faltar água, né, nós não conseguimos sobreviver, né? O nosso corpo, se eu não estiver enganado, o nosso corpo ele é 70% ele é de água, é construído de água, né? Ele é de água, está voltado para a água. Então, se a gente tirar essa água, a água é vida. Se Deus tirar a água da nossa vida, a gente morre. E essa água está se referindo aqui ao Senhor Jesus. Jesus, Ele é a água que abastece a nossa água, que abastece a nossa vida. Ele é a água que abastece o nosso ser. Ele é quem nos sacia a nossa sede, a nossa fome, né, de Deus. Quem sacia é o Senhor Jesus. Ele é a água viva, Ele é o pão do céu. E Deus estava tirando isso da vida do seu povo. Não só a água na parte material, mas a água na parte espiritual. O povo já tinha perdido, o povo já não tinha mais essa água, né? Aí aqui verso 9 fala: ferirai-vos com queimaduras e com ferrugens a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras e das vossas oliveiras comeu a locusta, contudo não vos converteis a mim, disse o Senhor. Então aqui Deus está falando das maldições e das pragas, né? Que está escrito lá no livro de Deuteronômio 28, que fala das bênçãos. Quando a gente está em obediência, quando a gente está na posição certa, vem as bênçãos do Senhor, ela vem naturalmente para a nossa vida, sem a gente precisar ir buscá-la, elas vêm com a ordem de Deus. Quando a gente está na posição, Deuteronômio 28 fala sobre as bênçãos que virão sobre ti, sobre a tua macedeira, sobre o teu campo, né? Tu serás próspera onde entrares, onde saíres. E Deuteronômio 29 fala sobre as maldições que sobrevêm sobre o povo que é desobediente ao Senhor. Elas vêm também naturalmente, porque a gente deixa pecado, a gente deixa as brechas, então o diabo entra e faz uma destruição. E aqui fala: andavam de cidade em cidade em busca dessa água, os poços eram escassos, né? Como eu falei. Aí aqui no verso 9, aqui
o crestamento, que a ferrugem são pragas nas plantas, ela está se referindo à aparência da planta. Elas ficavam como que enferrujada, né? Então Deus está falando que vai mandar pragas sobre as suas plantações, né? Sobre as suas hortas, sobre aquilo que eles plantavam para comer e sobreviver e negociar e dali tirar o seu pão, o seu alimento, né? Deus fecharia todas as portas, Deus está falando. Aqui fala o gafanhoto, aqui era o pior, era o pretão. O gafanhoto que Deus está mandando aqui para esse povo, no verso 9, era o pior, porque era o pretão, era um gafanhoto grandão. É o que cortava mesmo, ele vinha para acabar mesmo e atingir as 3 árvores principais de Israel. A videira, a oliveira eram as 3 árvores nacionais de Israel. Delas se tirava o vinho, se tirava o azeite, se fazia passas de figo. Era a alimentação básica dos judeus, né? Vinham dessas árvores e enquanto isso Israel, então aqui era toda a forma de sobrevivência que Israel, né, tirava para sobreviver. Deus estava mandando os gafanhotos, as pragas para destruir as suas plantações, aquilo que eles tinham para sobreviver. Enquanto isso, Israel estava orando ao bezerro de ouro e pedindo prosperidade, oferecendo oferta e sacrifício, né? Em vez de ele estar orando a Deus, pedindo misericórdia, pedindo ao Senhor que retirasse aquele mal das suas plantações, eles estavam de joelho, clamando e oferecendo sacrifício a um Deus morto, a um Deus que tem ouvido e não ouve, a Bíblia fala. Há um Deus que tem boca e não fala, que tem pés e não anda. Há um Deus morto que não podia fazer nada por ele. Então eles estavam cegos. A cegueira espiritual de Israel aqui era tão grande que eles não conseguiam observar. O diabo havia colocado uma cegueira espiritual tão grande em suas vendas, em seus olhos espirituais, que eles não conseguiam observar o que eles estavam fazendo de fato, que de fato era errado. As pragas enviadas aos egípcios. Aqui fala: enviarei a peste contra vós à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada e os vossos cavalos deixei levar presos e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo, não vos converteis a mim, disse o Senhor, né? Foram agora enviados a Israel e guerra Deus trouxe contra Israel. Deus usou os inimigos, a espada, para matar os jovens. Por trás de tudo isso estava Deus ensinando a Israel. Então Deus usou os assírios como forma de correção, né, contra Israel, mandando ele matar seus jovens, acabar com tudo, com suas plantações. Além dos gafanhotos, das pragas, Deus enviou também os assírios como forma de correção para tirar suas vidas, para lhe corrigir, para lhe matar, para lhe afrontar. Deus permite muitas das vezes que Satanás lhe afronte, lhe persiga, lhe maltrate. Deus usa o diabo muitas das vezes como massa de manobra para corrigir o seu povo, para corrigir o povo de Deus. E aqui não foi diferente. Deus estava usando o inimigo de Israel contra ele mesmo, dando força ao inimigo de Israel para ir contra seu povo, judiar do seu povo, tirar do seu povo aquilo que ele tinha de mal. Muitas das vezes Deus arranca da nossa vida de forma severa, de forma dura, o mal que está em nossos corações, né? Com ferramenta, como uma ferramenta que ferra o boi, né? Essa ferramenta que ferra o boi, eles aquecem no fogo e ferroa o animal. Aquilo ali vai marcar o animal, vai doer, mas vai marcar o animal. Então Deus, muitas das vezes, Deus usa como uma ferramenta de fogo, como brasas de fogo tirada do altar. Deus usa brasas de fogo tirada do altar para arrancar o mal que está nas nossas vidas, dentro do nosso coração, que a gente mesmo não consegue tirar.
a amargura, a dor, a tristeza, a raiz de amargura, aquilo que se alojou na nossa vida, aquilo que se alojou no nosso coração, Deus vai usar uma ferramenta de fogo para tirar de dentro do nosso coração esse mal. E aqui em Israel não foi diferente. Deus usou os assírios como essa ferramenta para tirar, arrancar o mal que havia no coração duro e obstinado de Israel. A dureza do coração de Israel aqui era demais, né? Estava voltado para a luxúria, para o dinheiro, ao amor ao dinheiro, Deus está falando. E verso 11 fala: subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra, e vos foste como um tição arrebatado do incêndio, contudo não vos converteis a mim, diz o Senhor, né? Aqui está falando. Como Ló tirou de Sodoma, assim foi algumas cidades de Israel. Deus está falando aqui como um tição tirado do fogo, como um galho que estava no fogo. Assim Deus tirou Israel, né, da mão do inimigo. Muitas vezes Deus fez isso, nos tirou das garras do inimigo, nos tirou da mão do inimigo. A gente escapou por um triz, né, por causa do Senhor, que entrou no meio e interferiu. E muitas das vezes a gente não consegue observar isso e dar valor ao que Deus fez por nós. Aí aqui está falando. Como Ló tirado de Sodoma, assim foi, né? Escapasse por pouco, escapasse por um triz, né? Assim foi algumas cidades de Israel, né? Deus tirou da mão do inimigo. E muitas das vezes Israel não lembra do que Deus fez por ele. Isso nos leva para Deuteronômio 28 e 29. Se fores obediente, essa é a aliança de Deus para o seu povo, né? Deus está falando das bênçãos e das maldições, né? Que vem sobre aqueles que obedecem a sua palavra, né? Aí aqui fala, verso 12: portanto assim te farei, ó Israel, e por isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Então isso aqui, Deus está falando de uma forma muito severa e muito dura, né? Deus falou 5 vezes com o seu povo: prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus. Esse encontro é para prestar contas por terem quebrado a aliança com Deus e cobrança. A cobrança de Deus ela viria com a Assíria e com todo o seu poder militar para corrigir com guerra, com espada, com fogo e violência e destruição, como vimos poucas décadas depois, né? Verso 13, né? Versículo 13, que é o último versículo dessa palavra, fala: porque eis aqui o que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual seja o seu pensamento e que faz. Da manhã trevas e pior, os altos da terra, o Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome, né? Os altos da terra são os montes onde estavam os santuários do bezerro de ouro e onde estavam os vacários das vacas de Bazã, as mansões e os castelos das mulheres de Samaria. Deus pisa sobre os altos da terra. Ele é poderoso para esmagar a soberba humana. Então Deus está falando aqui que Ele vai esmagar, que Ele vai destruir, porque Deus resiste, né, aos soberbos, né, a essa massa humana, aos orgulhosos, aqueles que não são humildes, que não inclinam seu coração para Deus. Porque o verdadeiro adorador, ele não resiste a Deus, mas ele se rende ao Senhor, né? Ele inclina seu joelho, ele se inclina, ele se prostra diante do Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus e não há outra além dele.
Nosso objetivo é compreender a mensagem por trás da voz desses profetas e como a voz desse profeta ainda ecoa nos dias de hoje. A cegueira das mulheres de Israel andava em dois juntos. Se um não tiver de acordo, Amós 3:3. Esse texto pode ser aplicado ao relacionamento do povo de Deus e Israel. Amós vai mostrar no capítulo 4 como as mulheres estavam desempenhando um papel errado na sociedade da época, uma vez que elas se rebelaram contra Deus e começaram a agir conforme o próprio coração das mulheres desejavam, né? Veio a seguinte palavra do Senhor a elas. As vacas de Bazã tinham um significado social na época, atribuído à riqueza, prosperidade, bem-sucedida, uma mulher com muitos filhos, uma mulher que todas as outras admiravam. Ela não tinha falta de nada. Num dos momentos de descanso, ela dizia: traz o vinho para a gente encher a cara. Então elas eram mulheres abastadas, tinham de tudo, né? Eram saciadas, mas mesmo assim elas não se rendiam ao que tinham. Elas achavam que era pouco, não era suficiente, era ingrata. Tem pessoas que é assim, mal agradecida. Por mais que você faça por ela, não é suficiente. Ela sempre vai botar defeito, nunca vai agradecer. Mas são pessoas mal agradecidas. Elas encontravam os olhos. Essas mulheres moravam em Samaria, nos montes. Elas esmagavam os pobres e oprimiam e se valiam da pobreza dessas pessoas para se enriquecerem mais e mais, de forma ilícita, né? Elas enriqueciam mais e mais de forma ilícita. Elas passavam para trás, elas enganavam, né? Quantas pessoas não são assim hoje em dia, né? A gente pode observar nos noticiários hoje em dia que muitas pessoas enriqueceram de forma ilícita, né? Não de forma certa, mas de forma errada, passando outras pessoas para trás. Tem pessoas que podem vender um objeto por um valor, mas ela bota três valores em cima daquele objeto. E a Bíblia diz que isso é pecado, né? Isso é balança enganosa, né? Como eu falei. Isso aí é enganar as outras pessoas. Você tem que trabalhar de forma certa. Você tem que trabalhar de forma honesta. Você que é comerciante, você que tem comércio, você que tem poder aquisitivo, a Bíblia fala que você reparta com os pobres, que você seja honesto, que você visita a viúva, visita o órfão, que você ajude as obras sociais dentro e fora da casa do Senhor, né? Que você favoreça os menos desfavorecidos, necessitados, né? A Bíblia diz que a classe social, os que são ricos, reparta com os pobres, né? Porque antigamente se fazia isso. Os ricos da época que se convertiam, que aceitavam Jesus, o Espírito Santo de Deus entrava em seus corações e eles dividiam as suas propriedades com outras pessoas, dividiam seus bens materiais com os carentes, com os irmãos que eram necessitados. Hoje em dia a gente não vê isso, é muito raro a gente ver isso. Pessoas que têm poder aquisitivo, elas só pensam em si mesmas, né? Tem pessoas que têm condição de ajudar os seus irmãos, o seu irmão. Tem pessoas que estão vendo o seu irmão passando necessidade e não ajuda. Dizem a mão de Deus, é castigo. Você merece passar por isso. E não é assim que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que isso tem que ser feito. Aquele que tem condições, né? Aquele que tem poder aquisitivo, que tem dinheiro, que tem riqueza, divida com seu irmão que passa necessidade, ajuda o pobre, ajuda o carente, ajuda o aflito, ajuda a viúva, reparte, porque quanto mais você abençoa,
você é abençoado. Quanto mais você dá, você é abastecido, né, por Deus. Agora, aquele que é egoísta, que só pensa em si, como essas mulheres de Bazã, como essas vacas de Bazã, que são mulheres ricas, mulheres que tinham poder aquisitivo, que eram para dar um bom exemplo, um bom testemunho, mas elas assim não faziam. Eram religiosas, iam para o templo, iam cultuar a Deus, mas eram hipócritas, pessoas hipócritas que viviam de aparência, né? E quantos ricos não são assim, né? Por isso que Jesus fala, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico se salvar, porque a maioria, não todos, né? Não vamos generalizar, a maioria dos ricos, o seu coração está nas coisas terrenas, nas coisas materiais, o seu coração está nas coisas desse mundo. O seu Deus é Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro, o Deus que escraviza as pessoas ao amor ao dinheiro. Então a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ter dinheiro e saber saber conduzir, saber organizar ele, né? Não é pecado, né? Não é pecado. Agora o dinheiro não pode ser senhor da sua vida, não pode lhe escravizar. Porque isso sim é pecado. Quando o dinheiro começa a escravizar o homem, aí é pecado. Amém? Que o Espírito Santo venha falar melhor em cada coração. O resumo dessa palavra fala: vacas de Bazã, que é o título principal dessa palavra. Vacas de Bazã são planícies férteis sem pedra, né? Bazã significa planície férteis sem pedras. E vacas de Bazã são ricas, são mulheres ricas, são piedosas e até frequentam os cultos, né? Dão sacrifícios e dízimo, né? São religiosas, né? Elas fazem aquilo só para aparecer. Elas incitavam seus maridos a defraudar e a oprimir os pobres. O Monte de Hermon, em hebraico, é a montanha sagrada. É uma montanha localizada na porção terminal do sul da cordilheira do Anti-Líbano, na fronteira Líbano-Síria. A peste, o que é a peste? Peste é uma doença infecto-contagiosa que se manifesta sobre a forma bubônica pulmonar e transmitida ao homem pela pulga do rato. São tumores na pele. A locusta são gafanhotos grandes. Israel, o que significa o nome Israel? Israel significa príncipe poderoso. Em hebraico, o homem que vê Deus. Gilgai é o lugar da aliança, é o lugar de forma profética. O primeiro lugar do acampamento israelita após a travessia do Rio Jordão. Ele também foi lugar, ela também foi lugar, né? Ela também foi um lugar de sacrifício. Betel significa casa de Deus, morada do Senhor, nome da origem hebraica, casa de El. Ostentar, que era o que aquelas mulheres da época faziam. Ostentar significa mostrar-se ou exibir-se. Então, eram mulheres exibidas, elas andavam cascavelando, né? Pessoas que andam cascavelando, se exibindo, se envaidecendo, de salto alto, se mostrando que tinham poder aquisitivo. Tudo isso é pecado, a Bíblia está falando. Dízimo, o que é o dízimo? Dízimo é referente à 10ª parte de um todo, devolução em forma de ação de graça. Aí aqui fala, o exército assírio era implacável na tortura, era temido pelo povo. Os assírios eram povos semitas que viviam ao norte da Mesopotâmia, na região dos rios Tigre e Eufrates. O Império Assírio foi formado após a queda do Império Acadiano. Ficaram conhecidos por
integrarem uma sociedade guerreira, cruel e implacável. Os assírios eram conhecidos pela forma de tortura e pelo seu exército poderoso que ele tinha, né? Então, eles eram muito temidos na época e foi essa arma poderosa que Deus usou para corrigir o seu povo Israel na época. Amém? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço nessa hora. Te peço perdão pelas minhas fraquezas, pelos meus erros. Eu não posso, eu não tenho, eu não faço, mas tudo tu tem, Pai. Tudo tu pode, o Senhor faz. O vaso é de barro, mas é teu. O vaso é pequeno, mas é teu. Que o Senhor vá, Senhor, trabalhando através dessa palavra. Em cada coração, o Senhor vá quebrantando, o Senhor vá convertendo, o Senhor vá libertando. O Senhor vá mostrando o caminho certo que o teu povo venha andar. Vá dirigindo os passos do teu povo. Vá dirigindo esse rebanho pelas veredas verdejantes. Que teu povo venha ouvir tua voz nesta hora. E venha, Jesus, se converter, venha se render aos teus pés. Jesus, que a tua palavra vai e produz o resultado a qual está sendo enviada, libertando, convertendo e salvando, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Confirma a bênção, confirma a vitória. Em nome de Jesus. Amém.